Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, pedir desculpas pela demora em gravar essa aula. Eu estou regravando porque, por alguma questão, eu fiz a aula, gravei e não gravou o áudio. Então, aqui já é meia-noite e eu estou aqui fazendo essa aula. Ok. Se você está assistindo esse material, é porque você foi cooptado para escrever um e-book, né? Comigo. Olha que legal. Então, hoje, eu quero apresentar uma proposta de como escrever um texto científico. Minha meta aqui é fazer uma aula de 25, 28 minutos para fazer um preâmbulo. O que a gente discute, como a gente pode pensar um documento científico, tá? Antes, eu gostaria de falar sobre as minhas credenciais. Não é uma questão de massagear o ego, mas é apresentar livros que eu já publiquei. Então, hoje, na atualidade, eu sou autor da editora Vetor. E essas são as obras que eu produzi em cronologia. Então, na atualidade, eu escrevo sobre documentos técnicos e neurobiologia da aprendizagem. Por hora, não há uma perspectiva de nova obra, por conta do tempo que está rarefeito. Esse livro vermelho é o meu livro mais atual, publiquei esse ano. E aqui as demais obras que eu já escrevi, né? Então, essas credenciais é para dar um alento, né? Ou seja, aqui não é um devaneio, não é uma histeria coletiva. Então, é um convite para uma coisa que é possível, é plausível. Então, eu acho importante trazer essas credenciais para dar esse alento, tá? E tudo começou aqui, pessoal, com livros de crônicas. Então, hoje eu escrevo livros técnicos, mas eu comecei em algum momento escrevendo de maneira despretensiosa e de maneira não científica. A escrita científica surgiu de maneira acidental, quando há muito tempo atrás, conversando com um professor em outra instituição, e ele me falou que eu deveria escrever livros técnicos. E desde lá eu tenho seguido essa regra, né? Mas eu comecei de maneira despretensiosa, e reafirmo, né, e afirmo que escrever não é dom ou talento, é uma habilidade que se desenvolve. E essa musculatura ela fica consistente com a prática. Aí eu segui caminho de cartilhas, né, sempre nessa necessidade de escrever. Entendo que a escrita é uma posição política, né, retomando aqui, eu tenho orgulho de afirmar que eu sou escritor da Vetor, convidado, técnico convidado, e talvez seja o único do Amazonas da Vetor. Então, escrever é uma posição política para mim hoje, né? Não escrevo mais por vaidade, escrevo por necessidade. Né? Mas começou de alguma forma. Aí as cartilhas. Cartilha que eu escrevi com a minha esposa, Gabriela, e um livro que eu escrevi como coautor, né? Com a Drica, foi uma aluna minha. Na verdade, foi uma obra para poder ali dar um apoio, o livro dela, só apenas ali alguém que veio para somar, né? E na questão de cartilhas, existem outras aqui, mas que foram produzidas num contexto outro do distrito, e eu não posso postar por uma questão de direitos da empresa, né? E é isso, pessoal, minha vida, uma grande parte dela se baseia na escrita. Tá, e por que vocês estão aqui? Porque nós temos 3 obras que serão produzidas por nós. Então nós temos aqui, acompanhando essa aula gravada, 3 grupos distintos. Alunos do segundo período, que irão desenvolver ou escrever a obra Escritos da Noite, uma discussão sobre os fenômenos psicológicos, né, que eu serei o organizador. Alunos
de OTF1, OTF2, nós iremos escrever a obra Neuropsicologia na Amazônia, né, onde nós vamos debater sobre temas que entrelaçam neuropsicologia e contexto amazônico. Já debatemos sobre isso. Pessoal de estágio, essa obra aqui vai ser organizada pela Gabriela, minha esposa, e a Gabi vai, né, já discutir conosco sobre neuropsicologia, avaliação cognitiva e executiva de pacientes pós-Covid. Né? Então, nós vamos aqui contribuir com essa obra. Para o pessoal do segundo período, a gente vai debater percepção, consciência, memória, emoções e inteligência a partir desse tópico, né? Então, a gente debaterá em outro momento. Então, essas 3 obras vão existir. Então, eu iniciei essa fala trazendo as credenciais para isso. Isso aqui não é apenas um delírio, vai acontecer, serão produzidas. Né? A questão é quem vai continuar, quem seguirá conosco, certo? Eu gostaria de muitas palmas pelas capas que eu produzi. Foi um tempão aqui produzindo essas capas. Gostei dessa da neuropsicologia na Amazônia, achei tendência, né? Nós, infelizmente, não temos uma equipe de design, né? Mas aqui, beleza? Isso aqui vai acontecer. Vocês estão aqui por conta dessa proposta. Como prólogo, eu quero debater de maneira muito rápida alguns temas, alguns aspectos, tudo bem? Como dito, eu já tinha feito essa aula, só que no áudio não saiu, infelizmente. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, estar nu. Quero que vocês entendam que escrever é despir-se, é ficar pelado. Quer dizer isso? Você tem que desprender de valores preciosistas. Do tipo, eu não sei que vão achar, vão reclamar da tua escrita, vão criticar, tá? Então estar nu é estar à mercê do olhar do outro. E olhar às vezes deformado. Mas digo uma coisa a vocês, quem critica é quem não faz. Por exemplo, eu estou aqui quase 1 da manhã, cansado, gravando um tópico para debater com vocês sobre escrita. Eu não tenho tempo para criticar a escrita do coleguinha. E, logicamente, só para a gente, né, ter o controle das palavras, claro que a gente vai criticar uma escrita absurda, uma pseudociência, ilusões, delírios, né, quando nós, né, falamos de território científico. Mas quando você fala de uma produção técnica, as pessoas que produzem não têm tempo para criticar. Nós gostamos disso. Então, o que eu quero dizer é, você vai ser criticado por colegas que não produzem. Então, quando a gente criticar, questionar, pergunta, o que você está produzindo para o mundo? Se a gente se deparar com o silêncio, siga. Tá? Então, estar não é isso. As pessoas criticam, as pessoas falam, mas não produzem. Então, vamos começar. Começaremos aqui pequenos. Uma escrita aspirante, inicial, e ela vai se tornar calibrada com o tempo. Tudo bem? Esse aqui é o nível de graduação. O importante é fazer. Nesse sentido, eu retomo, o texto aqui é possível. Temos que entender um texto como uma coisa possível. Se não for possível, eu não vou produzir. Eu não vou dispor de energia em uma coisa que eu não acredito que vai dar certo. Então eu insisto. O que nós vamos fazer aqui vai acontecer. Vocês estão aqui para se somar a esse movimento. São muitas mãos para produzir isso. Eu estarei conversando com todos vocês, eu vou escrever com todos vocês. Mas uma coisa é eu chegar para refinar alguma coisa, chegar para melhorar. Do zero eu não consigo, não tenho tempo. Então, aqui é uma forma de poder contribuir, de poder encorajá-los à escrita, que é possível, tudo bem? Então, entendo que aquilo que vocês produziram, ambicionam produzir, é possível. Vai virar um livro, um e-book. Isso posto, pessoal, isto posto, é iniciar e seguir.
Não existe dia perfeito para escrever. Não existe o alinhamento da Lua com Marte. Não existe. O dia perfeito é o dia de quem não produz, de quem não escreve. A escrita começa com dor, começa com insegurança e segue. É rascunhando, rascunhando no computador, no tablet, no celular, não no papel. É aqui, porque nós vamos trabalhar textos do Word ou do LibreOffice. Então não é interessante você rascunhar no papel e depois transcrever para o seu notebook. Tá? Então escreva no notebook, no seu tablet, no seu celular, em aplicativo, né, em ferramenta Office, Word, LibreOffice. Tudo bem? Mas tem que começar. Tem que começar. Ah, mas eu preciso. Isso é ilusão, pessoal. Escritor técnico científico não é essa coisa de pegar um monte de livro. Não. O nosso material, nossa fonte prima está nos artigos atuais, que estão no banco, que estão disponíveis na internet. Tá bom? Essa coisa de pegar um monte de livro para ler, isso é masturbação teórica, ok? Isso não funciona. Isso é para vernáculo, é para conhecimento de mundo. Para escrever é olhar, ler o artigo rapidamente e traçar ali um paralelo interessante, certo? É iniciar e seguir e já é para ontem, já começamos. Precisamos de um esboço. Qual é a ideia? Eu já debati com o pessoal de OTF sobre os temas, já dividimos esses temas. Tem que propor um esboço e começar essa escrita. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Sempre isso. É início, meio e fim. Qual a ideia que você quer? Ah, você quer entender sobre ansiedade, depressão e funcionamento executivo? Procura nos artigos. O que eles falam nos artigos mais atuais? Escreva sobre. Ok? Início, meio e fim. Qual é o seu guarda-chuva? Qual a sua temática? Citação indireta. Nós vamos produzir e-books onde 99,9% dele será composto de citação indireta, que em resumo é quando você interpreta a palavra do autor e coloca as suas próprias palavras. Professor, mas a citação direta nós vamos destinar muito apocadamente em alguma coisa muito ali essencial. Por exemplo, quem falar sobre memória, aí quer usar uma citação do William James, beleza, é uma coisa clássica. Mas é só isso e acabou. Não tem mais nada. Tá? Então, assim, nós vamos usar a citação indireta. Alguma coisa muito discreta, muito pouco mesmo, citação direta longa. Mas por que isso? Porque os artigos científicos são produzidos com base em citação indireta. Livros técnicos também são produzidos com base em citação indireta. Então, essa coisa da citação direta, curta e longa, com muito cuidado, muita cautela, nós não queremos um texto muito poluído, ok? Não queremos encher linguiça, citação indireta. Trabalhar a leitura e interpretação de texto. Tudo bem? Não menos importante, tudo que a gente vai produzir aqui, pessoal, tem fundamento científico. A gente vai debater, nós vamos conversar com os autores. Não é uma conversa fundada em delírio e alucinações. O que a gente vai escrever tem fundamento científico. O que nós vamos vir é para calibrar, discutir, somar. Tudo bem? Então, entender isso. Fora isso, nós temos ferramentas que nós vamos empregar para garantir essa escrita. Tudo bem? Agora é colocar tudo no balaio. É estar nu, é entender um texto que é possível. Uma vez que eu entendo isso, eu inicio essa escrita, né? E eu sigo com ela, eu vou persistindo. Uma proposta de esboço, que tem uma ideia, um tema, e um início, meio e fim. Nesse início, meio e fim, eu vou entrelaçar a minha palavra, a minha escrita, com fundamentação teórica, baseado na citação indireta.
onde eu interpretei a leitura, o material, o parágrafo do autor e coloquei nas minhas próprias palavras. Nós vamos, então, entrelaçar com o marco teórico, com fundamentação técnica científica. Beleza? Esse é o nosso balaio da possibilidade da escrita. De novo, insisto, uma escrita que é possível e é plausível. Então, para começar, a gente vai usar Google Acadêmico, pessoal. Eu quero usar PubMed, Medline, pode ir lá. Google Acadêmico é muito mais acessível, é suave. A gente começa com o suave. O que a gente vai querer aqui? Primeiro, olhar aqui, nós vamos buscar citações a partir de 2019. Mas, professor, se a gente não encontrar sobre o fenômeno-alvo dados atuais, a gente pode regressar até 2015, é o nosso marco limite. Por hora, vamos começar a partir de 2019 e buscar em qualquer idioma. E aqui, ó, olha esse artigo sobre efeitos da obesidade na depressão, né? Olha aqui, desculpa, aqui, ó, o artigo, já marquei aqui, ó, a questão do ano, 2019. Aí eu abri o artigo, adorei, li o artigo, baixei, gostei do artigo. Quero citá-lo, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesse citar, na verdade nessas aspas aqui do lado, ó, clica nas aspas, e aí eu vou copiar o NBR, que seria o equivalente à nossa ABNT, desculpa. Então, nós vamos só, chegou aqui, copiou, colou. Não precisa ficar digitando, só copiar e colar. Fechou. Olha que lindo. Já tem os referenciais aqui, beleza? Isso é importante. Eu estou introduzindo isso aqui, eu vou fazer outras onde eu vou mostrar isso na escrita, mas eu quero só introduzir-los a essas ferramentas. Outras ferramentas, Deep Translator, que é uma ferramenta hoje que eu julgo muito boa para traduzir textos. Pessoal, se você não fala inglês, não tem desculpa. Você usa hoje o Deep, você acessa o artigo, passa o olho, recorta o parágrafo, joga aqui, traduz e vê. Quiser traduzir todo o artigo, você vai no Google Tradutor, tem lá uma opção onde você traduzir todo o arquivo. Também pode. Mas eu acho que ele é muito melhor na linguagem, né? Ele não é tão grosseiro, mas serve. Temos o SciHub. O SciHub é uma ferramenta que a gente vai ver na próxima videoaula que nos permite acessar artigos bloqueados, né? Então, às vezes eu não consigo encontrar o artigo, não consigo baixar, porque o artigo é pago, a gente vai usar o SciHub, que é uma ferramenta para podermos acessar artigos bloqueados. Também veremos na próxima aula. LanguageTool, né? Essa ferramenta, o LT, ele é muito bom, né? Você consegue usar a ferramenta gratuita, onde você consegue fazer a tradução, a correção ortográfica textual de parágrafos. Eu uso uma versão paga, porque como eu escrevo laudo, eu gosto de revisar todo um documento. Mas dá para você utilizar a ferramenta gratuita, ela pode corrigir parágrafos. Então, aquilo que você for escrevendo, acha que errou uma vírgula, uma concordância, você joga aqui nessa ferramenta e ela faz ali um ajuste textual. Também tem a opção no sendo gratuito de você reformular o parágrafo, também é muito legal. O pessoal fez uma aula, gravei meio correndo, porque eu estou muito cansado. Então, assim, eu insisto, não é clichê. O tempo para mim tem sido muito, muito, muito rarefeito. Eu tenho atualmente atuo em 4 áreas distintas, eu atuo em 4 empresas, clínicas, então tem sido muito complicado para mim. Mas eu tinha que gravar essa aula. Minha proposta de escrever é para que eu possa encorajá-los a seguir nesse caminho de produção. Para quem está no segundo período, é uma forma de você já começar a produzir. Para quem está saindo da faculdade, no meio do curso,
É uma forma também de você calibrar seu currículo e você se colocar ali no papel para concorrer ao mestrado, doutorado, ser pesquisador. Então, eu vou depois produzir mais aulas dessa prática, mas eu só queria então startar esse processo, reiterar o meu desejo de que nós possamos construir essa obra, né? Eu digo que para cada grupo, e é possível, pessoal, é possível. Então, assim, vamos produzir, tá? O último ponto, não menos relevante, pessoal do segundo período, essas obras, deixa eu voltar aqui. Eu conversei com a professora Ana Cláudia sobre a questão do que vale, né? Então, vocês terão o TF1 e o TF2, são trabalhos de conclusão de curso. E você pode ou fazer o trabalho de conclusão de curso, ou apresentar uma produção técnica, um artigo, capítulo de livro. O que vale é que essa produção ela esteja vinculada ou na graduação, né? Ou em uma disciplina, ou no PIBIC, né? Ou um projeto de extensão. Então essas três obras, elas estão vinculadas, cada uma delas a uma disciplina. Então, Escritos da Noite, Fenômenos Psicológicos, Neuropsicologia da Amazônia, OTF1, OTF2, Manual de Reabilitação, está vinculada ao estágio básico em Neuropsicologia. Então, essas produções de vocês não serão dadas para o universo, elas são produções para a carreira de vocês. Elas contarão lá para o TF de vocês. E minha ambição aqui, que elas possam ser vistas, compreendidas como o início de uma carreira de produção de escrita, pessoal. Beleza? Por hora é isso. Inicie a escrita de vocês. A gente vai debater adiante. E por hora é isso. Eu só queria startar isso e pronto. Próxima aula que eu gravar, eu já vou mostrar o Insight essas ferramentas, como é que eu utilizo, para que vocês possam compreender. Tudo bem, pessoal? No mais é isso. Um forte abraço, boa noite e bom descanso. Né? Na verdade, vocês já vão estar assistindo esse material, acho que no dia. Então, agora já é praticamente 1 da manhã, agora eu vou dormir. Tudo bem? Muito obrigado pela compreensão e sigamos.